Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Louvado seja Deus por mais um final de semana. E hoje em especial, a Igreja Católica estamos celebrando o dia de São João Batista. Hoje eu quero aqui trazer para você uma catequese para juntos crescermos na fé. Amém? A palavra hoje está em Marcos, capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos estavam em missão, mas quando eles concluíam a missão, eles tinham a preocupação, ou melhor, a cautela de retornar a Jesus e falar para Jesus o que eles mesmos tinham ensinado se estava correto. Trazendo para a nossa realidade hoje, seria muito importante, e é importante, que nós, que se dizemos católicos, quando estivermos ensinando algo, recorrer à igreja, ou seja, ao nosso pároco, aquilo que nós estamos ensinando, para não correr o risco de ensinar coisas que não tem nada a ver com a nossa crença católica. Amém? E hoje em particular, eu quero, junto com você, me somar para crescermos na fé sobre esse tema: festa junina e a Igreja Católica. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a festa junina com a Igreja Católica. A festa junina tem algum relacionamento com a Igreja Católica? Sim. E eu vou aqui explicar para você em que sentido. Primeiro, a festa junina, a gente temos que ir para a origem. Por isso que os apóstolos, quando ensinaram, eles retornaram a Jesus a perguntar se estava ensinando de maneira correta. Repito novamente, assim sou eu e você. Quando nós não temos segurança naquilo que estamos ensinando ou naquilo que estamos falando, nós ficamos na dúvida, não é verdade? Então, compete a mim, que sou católico, você, buscar argumentos para não falar as coisas sem segurança. Eu, particularmente, tenho aqui, pedir licença aqui a você para lhe mostrar um dos documentos da igreja, que é esse aqui, que é o Catecismo da Igreja Católica, que é a Bíblia explicada, podemos dizer assim. E aqui no parágrafo 1095 diz assim: em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. Com o bem comum. Ou seja, a igreja, ela tem os seus cuidados para não desperdiçar coisas que edificam o ser humano. Amém? Então vejam, quando a gente fala em festas juninas, para entender o que é festa junina e qual a relação que tem com a Igreja Católica, nós temos que ir à origem, né? Ou seja, ir buscar conhecimento, estudar para ver, né, o que é certo e o que é errado. Vamos lá. De onde vem o nome junina? Junina vem do nome joanina, ou seja, João, e também está relacionado ao mês de junho. Amém? E a festa junina, foi a Igreja Católica que trouxe para cá? Não. A festa junina é um folclore que estava lá na Europa e no Portugal. Foi os portugueses que trouxe para o Brasil a festa junina, a tradição das festas juninas, que antes era uma festa pagã, onde fazia rituais
principalmente com bruxaria. E aqui eu quero dar um exemplo, que existia uma jovem chamada Joana d'Arc, de 16 anos, lá na França, onde ela ouvia vozes, quem deveria ser o rei lá na França, e por conta dessa atitude de Joana d'Arc em ouvir voz, ela discerniu de ir até a França, que era uma camponesa, Joana d'Arc, de aproximadamente 16 anos, e ela foi até a França falar que Deus estava falando com ela. E nesse período, lá no dia 30 de maio, lá na França, as pessoas não acreditaram que ela estava falando a verdade, porque ela estava vestida como homem e ela ouvia vozes. Então, na concepção daquelas pessoas, Joana d'Arc era uma bruxa, né? E Joana d'Arc não era uma bruxa, ela era de família católica, e por conta desse relato, diz as histórias, que Joana d'Arc ela foi queimada viva na praça, por interpretação que ela era uma herege, que era uma mentirosa, era uma bruxa, essas coisas. Então muitas pessoas interpretam que a fogueira que nós católicos acendemos seja um ritual de bruxaria, por conta também desse ocorrido lá na França. Agora veja, a nossa Igreja Católica ela tem a prudência de que, como eu acabei de ler aqui no Catecismo, de aproveitar tudo aquilo que aparentemente é mal, transformar naquilo que é bom. A própria Bíblia confirma lá em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20, que Deus mudou aquilo que era mal no bem. Ou seja, para nós hoje, aquilo que antes era uma festa pagã, que era a festa junina, a nossa igreja se utilizou para transformar em algo que é bom. Então, se aquilo que é bom está edificando, por que não o sofrer, não aproveitar? Ou seja, qual a relação que existe entre a festa junina e a Igreja Católica? O santo do dia, quem é? São João Batista. A quadrilha, o forró e essas outras coisas tem a ver com a liturgia? Em partes não tem a ver, porque ninguém está louco de trazer, por exemplo, um sanfoneiro, uma quadrilha para tocar dentro da igreja. Não tem nada a ver com a liturgia. Porém, a Igreja Católica não menospreza essa questão da dança, da alegria. Não, porque a alegria é bom. A alegria faz bem o ser humano. Então, até aí não tem nada contra a igreja, tá certo? Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que ter conhecimento, fazermos como os apóstolos, retornar e perguntar a Jesus se o que estamos ensinando está certo ou está errado. O que é errado na festa junina? É a falta de ficar com a essência da festa junina. Não acender a fogueira por acender, mas saber o significado da fogueira. E aqui eu quero já catequizar você. O que é a fogueira para nós católicos? A fogueira para nós católicos, nessa época de São João, é o testemunho de João Batista, ou seja, foi um acordo que Santa Isabel fez com Nossa Senhora para quando João Batista nascesse, acender um fogo lá no topo da montanha, simbolizando que João Batista nasceu. Porque naquela época não existia o WhatsApp como existe hoje para as pessoas se comunicarem, né? E quando João Batista nasceu, Isabel mandou acender uma fogueira para Nossa Senhora ver, né? Que morava uma distante da outra, que João Batista estava vindo a esse mundo. Deu para entender, meu irmão? Então, a festa junina não é uma festa pagã hoje para nós, não. E sim é um acordo entre Isabel e Nossa Senhora. E também é um folclore, né? A festa junina é um folclore, ou seja, é um costume das regiões. Até aí a Igreja Católica não critica, não repugna, pelo contrário, acolhe, não a festa junina em si, mas o sentido da festa junina, que é o testemunho de João Batista. Espero eu que você tenha acatado essa simples catequese e ter discernimento, né, em relação, por exemplo, à quadrilha. A quadrilha é um folclore que deve, né, prezar quando é feita na prudência, na cautela, porque as danças hoje da quadrilha a gente percebe que as pessoas estão banalizando. Eu particularmente fico até sem graça, constrangido, quando eu vejo aquelas moças e rapazes brincando quadrilha de uma forma banalizada. Por exemplo,
As quadrilhas hoje, as pessoas brincam de uma forma distorcida. Eu nunca vi esse tipo de dança, né? Da moça deitar no chão e o rapaz passar, né? Ou vice-versa. O rapaz deitar no chão e a moça passar com as pernas abertas no rosto do rapaz dançando. Isso não é quadrilha, isso é bagunça, né? Mas a Igreja Católica, ela tem esse cuidado de não ficar focado na quadrilha, né? De não ficar focado simplesmente na música, mas focado naquele que é o principal, que é o testemunho de João Batista. Lembre-se, para finalizar, nós católicos não desprezamos as festas juninas, porque é um folclore e é algo que está em comum entre a sociedade, que é um costume das regiões. E Jesus, ele pede que eu e você sejamos pessoas maduras, né? Não vê tudo como pecado, não vê tudo como coisa do cão, porque o pecado não está naquilo que está fora de nós. O pecado está na maneira como a gente interpreta as coisas e como a gente enxerga as coisas. E aqui eu quero dar um conselho a você, meu irmão e minha irmã. Se você não se vê em certas brincadeiras, em certas festas, eu peço a você, respeite, mas não critique. Porque o próprio Jesus, ele andou em festa, ele dançou, ele se alegrou com prudência. Então, tem algumas festas que eram pagãs, porém foram transformadas em algo que está sendo útil para as pessoas. Então, eu tenho que ter discernimento, né? E procurar conhecimento. E aqui eu quero dar outra sugestão a você. Pare de ficar buscando formações na internet em relação à nossa Igreja Católica, porque há um perigo. É bom os meios de comunicação, sim, mas não busque buscar fundos, argumentos em coisas que sejam fora daqui. Olhe para cá. Fora daqui. Não. Busque conhecimento que tenha comunhão com os documentos da igreja, porque nem tudo que a internet diz é verdade, tá certo? Que Deus lhe abençoe, que nós tenhamos um São João abençoado, que nós lembre que o foco do São João não é o dançar simplesmente, mas o testemunho de João Batista. Que nós sejamos como esse santo da nossa igreja católica, né? São João Batista, que foi aquele homem propulsor, aquele que preparou o caminho do Senhor. Que nós também sejamos esse testemunho de não só se preocupar com as danças, com as comidas típicas, mas também se preocupar em testemunhar Jesus na nossa vida, assim como João Batista testemunhou. E lembre-se de voltar para o Senhor e perguntar o que está ensinando é certo ou errado. Eu particularmente tenho esse cuidado, sabe? Aquilo que eu não tenho certeza, eu pergunto ao meu padre, né? Eu pergunto ao meu pastor e não perguntar a qualquer pessoa de ponta de esquina, porque nem todo mundo conhece a doutrina católica, tá certo? Deus abençoe, meu irmão. Deixe embaixo um comentário e compartilhe para seus contatos esse programa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e manda um áudio para mim relatando como foi o programa de hoje para você. E viva a São João. Amém? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te amado, te amada.